Retornando aos trabalhos, solicito à primeira secretária que faça a leitura do resumo do próximo projeto. PLL, Projeto de Lei do Legislativo número 127 de 2025, assunto: institui e inclui no calendário oficial do município de Jacareí o Dia do Pedreiro e o Dia do Mecânico. Estabelecem homenagem a ser realizada na Câmara Municipal. Autoria: vereador Valmir do Parque Meia Lua. Bom dia a todos. PLL número 127 de 2025, projeto de lei legislativo, data do protocolo 5/11/2025, inclui no calendário oficial do município de Jacareí o Dia do Pedreiro e o Dia dos Mecânicos. Estabelece homenagem a ser realizada na Câmara Municipal. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Prefeito do município de Jacareí, usando dar contribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona ou promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica incluído no calendário oficial do município de Jacareí o Dia dos Pedreiros, o Dia do Mecânico, anualmente no dia 13 de dezembro, e o Dia dos Mecânicos ser comemorado anualmente no dia 20 de dezembro. Artigo 2. A Câmara Municipal de Jacareí realiza preferencialmente na segunda semana de dezembro o ato solene em homenagem aos pedreiros e os mecânicos. Parágrafo 1. Cada vereador poderá indicar aos cerimonial na Câmara Municipal de Jacareí o profissional dessa categoria para ser homenageado no ato solene, devido encaminhar a indicação com atenciosamente mínimo de 30 dias. Artigo 3. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo o efeito quando a instituição da data comemorativa é imediatamente, enquanto a realizada no ato solene a partir do exercício seguinte de sua publicação. Câmara Municipal de Jacareí, 4 de novembro de 2025. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo reconhecer a valorização do trabalho dos pedreiros e dos mecânicos, profissional fundamentais para o desenvolvimento e bom funcionamento da sociedade. Os pedreiros contribuir diretamente para o crescimento urbano
sendo remover pela construção e manutenção das edificações que compõem nossa cidade. Já os mecânicos exercício da manutenção de veículos e máquinas, garantindo segurança e mobilidade à população. Institui no dia do pedreiro e do mecânico no calendário oficial do município de Jacareí, bem como realizar de um ato solene em homenagem a essa categoria representadas em gestões de respeito e gratidão a esses trabalhadores que, com dificultação e esforço, colaboram diariamente para o progresso do município. Dessa forma, este projeto busca a valorização, assim, importantes profissões e promover reconhecimento público de sua relevância social e econômica. Câmara Municipal, 4 de novembro de 2025, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Peço voto favorável a vocês. Eu quero dizer aqui a vocês que eu trabalhei muito em obra de eletricista, mas conheci muito pedreiro e não conheço tanto mecânico, porque há pouco tempo agora que eu tive carro. O carro até era do meu filho, Alexandre Ferreira Pereira, que faleceu no dia 1º de janeiro, 1º de fevereiro de 1921. Aí agora o carro está no meu nome, mas nem mecânico a gente ia, ele que ia levar nos mecânicos. Então, todos os mecânicos da cidade não tem até hoje, não tem uma justificativa lá na parede, isso que ganhou, que foi assim, que teve essa justificativa dele, que só tem que estar no Senai, faz lá, mas da Câmara não. Então, eles merecem, os mecânicos e também os pedreiros. Pedreiro é o que mais sofre na vida, trabalhar de sol a chuva, e aí eles merecem esse diploma aqui da Câmara Municipal, né? Esse justificativo. Então, peço aos vereadores que votem favorável, porque sem pedreiro vocês também não tinham construído suas casas. E sem mecânico vocês também não conseguem sair do carro quando o carro quebra. Peço o voto favorável para vocês, não quero estender muito, mas peço o voto favorável para vocês, esse voto aí. Porque tem o dia do trabalhador, mas todos são trabalhador. Então esse dia vai ficar na história aqui na Câmara Municipal da cidade de Jacareí. Peço o voto favorável. Bom dia aos colegas vereadores, bom dia à mesa diretora, bom dia a quem nos acompanha de casa. Presidente, eu vou contribuir aqui da mesa mesmo, se me for permitido. Eu já falei tanto desse assunto que já me incomoda ter que falar mais uma vez. Todos vocês estão cansados de saber a minha posição sobre a criação de novos dias comemorativos, de novas sessões solenes. Eu reconheço o gigantesco mérito de todos os pedreiros, de todos os mecânicos, assim como eu reconheço de todos os eletricistas, de todos os cabeleireiros, de todos os manobristas, de todas as profissões que a gente tem. Só que se a gente for criar um dia comemorativo, uma sessão solene, para cada profissão que é indispensável na nossa sociedade, a Câmara dos Vereadores deixa de ser uma casa de leis e vira uma casa de festas. A gente vira um salão de eventos. Inclusive, no ano passado, e esse é um dado que me assustou um pouco,
A minha assessoria levantou que nós celebramos 38 sessões solenes. Não são todas as sessões solenes que estão previstas no calendário. A administração dessa casa tem um desafio grande de selecionar quais homenagens vão caber dentro de um mesmo ano. Foram 38 sessões solenes. Ao passo que falamos menos de educação, menos de saúde e menos de segurança pública do que fizemos atos solenes. Falamos menos de economia do que fizemos atos solenes. Não existe nenhum tema nessa casa que teve uma recorrência igual ou superior à de atos solenes. Então, realmente me preocupa o caminho para qual a gente segue. O problema não são as sessões solenes, está tudo bem, faz parte também das atribuições dessa casa, vez ou outra, comemorar e celebrar algumas conquistas, alguns profissionais, algumas pessoas. O problema é quando a exceção se torna regra. Eu quero parabenizar aqui o vereador Paulinho dos Condutores, que eu vi no boletim oficial, vereador, que o senhor convocou duas audiências públicas. Uma delas com um tema extremamente interessante, extremamente importante para a nossa comunidade, que é o passe livre, que é a tarifa zero nos ônibus. Isso é fundamental. Porque em vez de fazer tantas sessões solenes, não passamos a convocar audiências públicas. Porque em vez de dar um prêmio para o pedreiro, um prêmio para o mecânico, a gente não chama os pedreiros e os mecânicos para entender quais são os problemas envolvidos na profissão. O pedreiro hoje tem dificuldade de emitir nota pelo sistema da prefeitura. O mecânico hoje precisa se atualizar diante da vindoura mudança aí dos carros em combustão para os carros elétricos. A gente tem tanta coisa que a gente poderia fazer para que essas profissões prosperassem, para que esses profissionais fossem de fato reconhecidos e para que a vida deles fosse facilitada, em vez de dar um certificado, um pedaço de papel que passados 10 dias vai no máximo ficar numa estante. E quantos pedreiros existem em Jacareí? Esses dias eu ouvi outro dado curioso. Nós temos aqui na Câmara o Dia do Coveiro, mas surgiu um problema agora. Todos os coveiros de Jacareí já foram agraciados com prêmio. Não tem mais nenhum coveiro para receber essa homenagem. Então, vocês veem as excrescências que geram essa situação de ter 38 sessões solenes para parabenizar cada um dos profissionais que tem em Jacareí? Não funciona, gente. Não faz sentido. E aí eu tenho imenso respeito pelo vereador Valmir do Meia Lua, nosso decano, uma pessoa que conhece bem aqui os desafios de Jacareí, mas a gente tem que virar as nossas atenções, destinar os nossos esforços a resolver problemas práticos do jacariense. Às vezes eu tenho a sensação de que o clima de festa tomou a casa e está desviando a gente do que realmente importa. Agora, no Nova Esperança, eu fiquei sabendo que você foi lá fazer uma fiscalização, como é seu dever. A gente tem um prédio recém-inaugurado, há menos de 5 anos, que está interditado pela Defesa Civil, porque está com uma rachadura no telhado, e um outro prédio da sala regular, onde as crianças ficam, que está com rachaduras imensas e que não foi sequer laudado pela Defesa Civil. As crianças estão lá com um possível risco de desmoronamento do prédio. E o que a gente falou aqui nessa Câmara sobre isso? Aqui ao nosso lado, a gente tem o Lamartine, cujas famílias das crianças foram avisadas com pouquíssima antecedência de que todo mundo teria que ser retirado e mandado para uma outra escola, porque a escola também está com risco de cair. Há pouco tempo, as crianças do Barão tiveram que sair do prédio em que estavam para ir para um outro prédio. Por favor, não tem escola no projeto, não tem rachadura, não tem nada. Está falando do pedreiro, até que o pedreiro pode lá arrumar a rachadura, e do mecânico. Mas não tem escola, não tem nada. Tem que cortar esse barato, presidente. Pode continuar. Obrigado, presidente. Então vejam bem, se o projeto fosse para a gente contratar todos esses pedreiros para arrumar essas rachaduras, eu acho que até seria válido a gente discutir isso aqui, Valmir. Mas no contexto em que a gente vive hoje, com tantos desafios na área da saúde, na área da segurança pública, me parece um esforço destinado para o local errado. Eu sei que é bem intencionado, eu sei que essa casa sempre está pensando no bem de Jacareí, mas a gente tem que pensar em produzir também. Vejam bem, um vendedor que vende R$100 ao dia e trabalha 8 horas, versus um vendedor que vende R$10 ao dia e trabalha as mesmas 8 horas, tem produtividades muito diferentes. Vocês concordam comigo? Não é porque que as homenagens acontecem durante a sessão
que isso não impacte a nossa produtividade. O vereador tem uma produtividade que é muito subjetiva. A gente não consegue dizer exatamente o que a gente produz aqui como vereador. A gente produz trabalhos legislativos, a gente produz leis. É difícil você achar esse produto subjetivo. Eu acredito que a forma mais adequada da gente mensurar isso é o quanto de bem-estar a gente produz para Jacareí. O quanto a gente melhora a vida do povo jacariense. E quanto que a gente está produzindo, quanto seria a nossa comissão como vereador nas horas que a gente passa fazendo homenagens? Vocês acham que a gente está sendo o vendedor que vende R$10 ou a gente está sendo o vendedor que vende 100? Talvez se o vereador tivesse uma comissão para a produtividade dele, para o quão de bem-estar ele produz para o povo de Jacareí, a gente já teria diminuído muito essas sessões. Porque daí a gente perceberia que nosso tempo é escasso. E quanto mais a gente se dedicar nos problemas fundamentais e essenciais, mais a gente produz de bem-estar e de qualidade de vida para o povo de Jacareí. É isso que eu defendo. E é por isso que eu vou votar contrário, vereador Valmir. Respeito muito o senhor, tenho certeza que o projeto é bem intencionado, mas a gente precisa de efetividade, de eficiência. Esse também é um princípio da administração pública. Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós estamos discutindo aqui também projeto de lei do Legislativo número 127 de 2025, apresentado aqui pelo vereador Valmir. Nós sabemos da importância de todas as profissões dignas no nosso país aí, mas hoje nós estamos aqui discutindo, para entrar no calendário oficial do município, uma homenagem aos pedreiros e aos mecânicos. Pode parecer algo muito simples, mas na verdade é um gesto de reconhecimento a duas profissões muito importantes para o nosso dia a dia. O pedreiro é quem ajuda a construir sonhos, construir nossas casas, nossas escolas, nossas igrejas, nossos hospitais. É um trabalho pesado, muitas vezes debaixo de sol, que exige esforço, dedicação e muita responsabilidade. E o mecânico é aquele profissional que está sempre pronto a resolver problemas, garantir que os veículos possam rodar com segurança, seja no carro de uma família, no transporte, ou um trabalhador, ou até os veículos que prestam serviço para a nossa cidade, ambulâncias e outros. São profissões dignas de gente trabalhadora, que acorda cedo, pega no pesado e ajuda a movimentar a economia. Eu sempre digo, mais uma vez, que toda profissão honesta merece o respeito e reconhecimento. E quero aproveitar e lembrar que, pelo menos o meu gabinete, estou começando agora, temos aí 1 ano e pouco, mas o meu gabinete não faz um ou outro serviço. Nós atendemos a população, nós fazemos fiscalizações e nós também fazemos homenagens aqui, que é uma coisa muito importante para quem as recebe. Por isso, deixo aqui meus parabéns ao vereador Valmir do Parque Meia Lua pela iniciativa, principalmente minha homenagem a todos os pedreiros e mecânicos de Jacareí, que com seu trabalho ajudam a construir e manter nossa cidade todos os dias. Aproveito para homenagear um grande amigo, um pedreiro, uma parte da família que partiu há poucos dias, o Mauro Rangel, e todo o nosso respeito a toda a família aí. Deus abençoe a todos. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmaras, internauta, Facebook. Agradecer a Deus por mais o dia de hoje. Quero falar um pouco desse projeto e eu quero começar aqui a minha fala, já parabenizando e saudando todos os pedreiros e mecânicos, não só aqui de Jacareí, mas de todo esse Brasil, que faz um trabalho maravilhoso aqui na nossa região. É uma categoria que muitas vezes não é lembrado, Quantas pessoas que, quando passa próximo a alguma construção, passa próximo a um prédio que está sendo construído, e dá importância para quem está construindo. E muitas vezes aquele pedreiro que construiu aquele prédio mais chique, que depois só vai entrar bacana, ele não consegue nem entrar. Essa é a realidade que a gente vive no nosso país hoje. O Brasil, infelizmente, não tem olhar para essas pessoas que fazem esses trabalhos mais difíceis. Ao contrário do Japão,
As pessoas que trabalham no serviço braçal são as pessoas que são mais valorizadas. E no nosso país, não. As pessoas que têm esse trabalho não são valorizadas. Então, eu quero aqui falar para o vereador Valmir. Eu acho que cada vereador tem a sua prerrogativa de fazer os projetos que são interessantes, né? E eu não posso deixar aqui, né, o meu sincero agradecimento a todos os pedreiros mecânicos, né, da nossa cidade, e dizer, vereador Valmir, eu venho do movimento sindical, do movimento social, muita luta, lutando em defesa da classe trabalhadora. Não me arrependo um milímetro sequer de toda a luta que eu tive aqui nesse estado de São Paulo, em defesa da nossa categoria, né, de condutores do estado de São Paulo, porque eu sempre falei aqui, através da luta é que a gente faz a mudança desse país. Não há vitória sem luta, e só a luta muda a vida. E dizer também, vereador, aqui, que eu acho que está na hora do povo brasileiro, né, dos trabalhadores acordarem e começar a fazer uma campanha, né, para lutar para o fim da escala 6x1. É inadmissível a gente ver hoje vários deputados ir fazer os seus vídeos dizendo o seguinte, que é contra o fim da escala 6x1, porque muitas vezes ele nunca pegou uma enxada para trabalhar, ele nunca trabalhou na lavoura, não sabe sequer o que é trabalho na vida. Então, a população tem que começar a enxergar isso. Quantos deputados, presidente de partido, fazendo vídeo, dizendo o seguinte, nós temos que ser contra a escala, o fim da escala 6x1. Gente, é um absurdo, E, infelizmente, tem muitos trabalhadores que estão vendo isso e estão quietos. Essa é a hora da classe trabalhadora se unir. O fim da escala 6x1 ela é essencial para que os trabalhadores possam ter mais lazer, para que os trabalhadores possam ter mais tempo com a sua família. Eu conheço um amigo meu que mora em São Paulo, vereador, que ele tem um filho de 5 anos, mal ele conhece o filho, porque ele sai de madrugada, o filho está dormindo, e quando ele volta, o filho já está dormindo. Essa é a vida do brasileiro, essa é a vida do trabalhador, que trabalha para construir esse país e muitas vezes não tem os seus direitos respeitados. Então é nesse sentido que eu, enquanto vereador nessa casa, quero deixar claro aqui, sou a favor da escala 6x1. E é lamentável de ver muitos deputado estadual, federal, presidente do partido, fazendo uma campanha para que continue o 6x1. Isso faz, é um absurdo, né? Você veio de Minas, você sabe muito bem a dificuldade que é, e o pedreiro principalmente, que trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, sobra só o domingo para o descanso. O 6x1 é mais saúde, é mais inclusão social, e é nesse aspecto que nós temos que fazer essa luta. Lutar junto para que a gente possa ter essa vitória para a classe trabalhadora que tanto sofre nesse país e muitas vezes não é reconhecido. A gente vê aqui, ó, um exemplo aqui, essa ambiental. Os trabalhadores, como trabalham aqui, Valmir, recolhendo, certo, os resíduos, muitas vezes prejudicando a sua saúde, tendo seus dedos cortados e não tem os seus direitos garantidos. E esse país que já lutou tanto para conquistar os seus direitos, hoje é lamentável, Gabriel, a gente vê os nossos direitos que conquistaram, que muitas vidas se perderam nas lutas do dia a dia e que hoje estão se perdendo, que se perdeu com a reforma trabalhista, que hoje existe essa jornada intermitente, que é um câncer na vida dos trabalhadores, é um câncer a jornada intermitente. É você trabalhar o dia inteiro, ficar à disposição do empresário e você não receber um salário digno de chegar na sua casa e conseguir levar a mistura para a sua família. E é nesse aspecto que a gente chama mais uma vez os trabalhadores, não só de Jacareí, mas de todo esse Brasil, que a escala 6x1, ela está na UTI. E eu torço para isso, para que chegue o fim dessa escala 6x1, para que a classe trabalhadora possa comemorar, certo? Hoje se fala que se acabar com a escala 6x1, as empresas vão fechar. E esse discurso, quantos anos vem tendo? Quando foi para fazer a reforma trabalhista, dizia o seguinte, tem que fazer a reforma trabalhista que os empresários já não aguentam mais. Fez a reforma trabalhista, cadê os empregos que aumentaram? Eu vejo alguns empresários que diziam o seguinte, eu vou fechar minha loja porque no Brasil não dá mais. Esses tempos atrás eu vi um discurso de um apresentador da televisão dizendo o seguinte, eu vou embora do Brasil porque no Brasil só tem político corrupto. Mas o filho dele é governador no Paraná. Quando ele classifica que os políticos são corruptos, ele está classificando também o filho dele. E essa é a realidade que a gente vive nesse país. É um país
que os ricos podem tudo e os pobres nada podem. Então é nesse sentido, vereador Valmir, que eu parabenizo e vou votar favorável a esse projeto, né? É uma prerrogativa do vereador de fazer esse projeto. O vereador viu que é importante, trouxe para essa casa e jamais vou votar contra qualquer projeto que seja a favor do trabalhador, que seja de homenagem, enfim, né? Eu acho que o trabalhador, hoje ele sofre muito. Ele sofre muito com o desemprego, ele sofre muito com o aumento dos encargos tributários também que é grande nesse país, e a gente não vê nenhuma manifestação para fazer uma reforma tributária nesse país. Por que não faz? Então, eu acho que é nesse aspecto que a gente tem que continuar cobrando, para que a gente possa colocar os nossos trabalhadores em evidência, e eu quero dizer para vocês que a nossa luta, ela não acaba aqui. A classe trabalhadora, ela tem que se unir cada vez mais, ela tem que estar junto, tanto o pedreiro, o mecânico, os motoristas, né, todas as profissões que são dignas nesse país, são profissões que trabalham dia e noite, né. Muitas vezes eu vejo falar que a Previdência tem déficit, mas não são os trabalhadores, aqueles trabalhadores que trabalharam, que se aposentam, que faz o déficit, sim, os grandes bilionários desse país. Então, quero dizer que sou favorável a esse projeto, vereador. Estamos juntos, parabéns a todos os pedreiros e todos os mecânicos do nosso Brasil. Muito obrigado. Muito bom dia a todos, bom dia senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente e todos os servidores desta casa e a você que nos assiste em casa pela TV Câmara de Jacareí. Queria começar aqui, vereador Valmir do Parque Meia Lua, parabenizando o senhor por esse projeto que o senhor está trazendo para essa casa, de grande importância. Realmente é importante a gente começar aqui o nosso discurso parabenizando todos os nossos pedreiros e todos os nossos mecânicos da cidade, porque fazem um trabalho muito bom pela cidade. Nossas casas foram construídas por pedreiros e nossos carros são levados aos mecânicos para que eles possam arrumar os nossos veículos. Então, começando pelo mérito da sua homenagem, quero te parabenizar. Você pode contar com o meu apoio, com o meu voto favorável. Eu sei da sua intenção, sei do trabalho que o senhor faz nessa casa. E pode contar comigo, porque a gente realmente merece homenagear esses profissionais da cidade que são trabalhadores, mas que fazem um trabalho de grande relevância para a nossa sociedade. E eu queria agora falar um segundo aspecto importante do meu discurso aqui, do nosso papel como vereador nesta casa. O vereador tem diversas funções na cidade. O vereador tem que legislar, fazer as leis municipais, fiscalizar os atos executivos, fiscalizar obras públicas, fazer indicações, requerimentos, fazer ofícios, enfim, como diz a legislação, fazer medidas de interesse público. Isso é fundamental. Atribuir nome de rua, fazer homenagens também. Inclusive, Valmir, essa é uma prerrogativa do vereador. Também homenagear segmentos da sociedade. É um papel fundamental nosso também. E eu vejo que é muito importante porque, de fato, como aqui foi citado anteriormente por outros vereadores também, será que nós temos tantas sessões para homenagem? Podem ser muitas, podem ser poucas, depende do aspecto, do ponto de vista de cada um. Mas, geralmente, sempre que entra uma sessão nova, é tirada uma outra. E cabe a nós aqui avaliarmos as sessões solenes que vão ser tiradas e as que vão ser inseridas. Se a sua sessão solene está entrando nesse trabalho agora, certamente uma outra vai sair também. Então, acho que a gente tem que trabalhar com coerência aqui, com responsabilidade, não pautar o nosso trabalho em opiniões X e Y. Eu acho que todos nós aqui temos que ter opinião individual, isso é fundamental, porque uma democracia é assim que funciona. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua ideia, e é isso que deixa bonito o nosso país, essa democracia de opiniões diferentes, aqueles que são a favor ou contrários, porque é assim que a gente constrói um país melhor. Porque imagina só, se todo mundo tivesse a mesma opinião, o mesmo tipo de gestão, nós não conseguiríamos avançar no país e no mundo. Então, quero te parabenizar mais uma vez aqui, dizer que meu voto é favorável, a gente vai homenagear os mecânicos e os pedreiros, isso é fundamental, e nós iremos sempre trabalhar
em conjunto em prol pela cidade. Porque as pessoas que são homenageadas, elas ficam muito gratas pela homenagem que elas recebem. Eu mesmo, antes de ser vereador, já recebi homenagem nesta casa, fiquei muito feliz, muito satisfeito. Peguei meu diploma, coloquei lá na parede, sempre que eu olho para ele eu lembro do trabalho que eu faço na cidade e isso me motiva a seguir em frente. E eu tenho certeza também que esses pedreiros, esses mecânicos que serão homenageados na sessão solene específica, creio que para o ano que vem, tenho certeza que também ficarão muito felizes com esse reconhecimento. Tenho certeza disso. E também a gente vai trabalhar juntos, vereadores, Valmir, Gabriel, Neto, Daniel, enfim, todos os vereadores, para que não fique somente na homenagem. A homenagem é um ato importante, é fundamental, mas é o início, Neto, de um grande trabalho. E a gente com certeza quer ouvir você que é mecânico, a gente também quer ouvir você que é pedreiro, e a gente escutar quais são as suas angústias. E muito além do discurso e da fala que a gente tem que fazer aqui, faremos as homenagens, mas também nós queremos escutar vocês. Quais são os desafios que vocês têm na profissão de vocês, o que vocês precisam e como que o poder legislativo dessa cidade de Jacareí vai poder ajudar vocês. Então, contem com a gente, contem com essa Casa de Leis. A gente está aqui para homenagear vocês, que fazem um trabalho de suma importância na cidade, no país, mas também estamos aqui para poder ouvir vocês, fazer audiência pública, conversar, pegar as ideias, pegar as opiniões e a gente transformar esses anseios que vocês têm em políticas públicas de incentivos fiscais, em políticas públicas de desenvolvimento social. Então, contem conosco, parabéns pela homenagem que vocês vão receber, creio que no ano que vem, e podem ter certeza que essa casa está aberta para vocês, para escutar vocês, não só o mecânico, não só o pedreiro, mas todos os trabalhadores da sociedade, todos os segmentos. Essa casa aqui vai atender vocês e a gente está à disposição de cada um que vier falar conosco, falar com o vereador Valmir, falar com todos os vereadores dessa casa. A gente está aqui para ouvir vocês, para conversar, não só para homenagear, mas também para acolher as necessidades de vocês e transformarmos todas essas demandas em soluções. Conte com a gente, parabéns, vereador Valmir, conte com o meu voto, porque também isso faz parte da nossa atribuição legislativa, e eu sei que aqui, todos os vereadores, a gente está aqui há um ano junto já, e eu sei que todos aqui têm boas intenções, têm boa vontade de trabalhar, e a gente junto aqui, esses 13 vereadores, vamos juntos trabalhar pela cidade de Jacareí, pelos mecânicos, pedreiros e por todos os segmentos da sociedade. Contem com a gente, um abraço e um ótimo dia a todos e que Deus nos abençoe e ilumine em nossas decisões nessa casa legislativa. Tamo junto. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, Paulinho do Esporte, cumprimentar a mesa diretora, os nobres vereadores e todos aqueles que nos assistem em casa. Também aqui quero parabenizar o Valmir pelo projeto, um projeto muito importante para a classe trabalhadora, PLL 127-2025. Gente, como não ser favorável a esse projeto? Quando eu vim aqui para São Paulo, estou aqui morando há 32 anos no Cidade de Salvador, e quando eu conheci a obra, eu tinha mais ou menos 21 anos de idade, né? Em pouco tempo eu me tornei um pedreiro. A minha família, nós somos 4 pedreiros na família. O Nilson, conhecido como Nilson, morou muitos anos no Jardim Paraíso. O Manuel, conhecido como Manelzinho, que é do Jardim Real. E o José Antônio, conhecido como Zezinho. Para quem não sabe, gente, eu trabalhei muitos anos nessa área, né? E na época era muito difícil
você ser um pedreiro, porque não tinha muito valor. A gente ganhava muito pouco. Eu lembro como hoje, eu trabalhava 15 dias para me pagar o meu aluguel, né? E existe um ditado que o pessoal fala assim: gente, você estuda bastante para você não ir para a obra, para não pegar o pesado. Só que hoje está mais ou menos parecido, né? Hoje, os nossos pais falam: estuda, meu filho, estuda bastante para você pagar um pedreiro hoje, porque hoje o pedreiro está, em média, mais ou menos hoje, em 300 a 400 reais a diária de um pedreiro. Então, eu tenho muito orgulho de dizer aqui, né, que com essa profissão que eu aprendi, hoje eu não trabalho mais para os outros, né, faço para mim, e fico muito feliz hoje, né, de eu saber fazer essa área, que é a área de construção de obra. Antes, um pedreiro era completo, não sei se você sabe, gente, hoje dividiram muito, né? Hoje tem, o pedreiro é o que mexe com a alvenaria, né? Está na parte da alvenaria, aquele que faz o reboco, né? Dividiram tudo, né? O azulejista, que é o que trabalha só na área do revestimento, o carpinteiro, que faz a parte da elétrica, e também o eletricista, o encanador e o gesseiro. Então, eu quero aqui parabenizar mais uma vez o Valmir por esse projeto, tenho orgulho de fazer parte dessa classe, quero aqui parabenizar todos os pedreiros do Brasil, né? Aqui da nossa cidade também de Jacareí, e eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, quando eu trabalhava na obra, eu sei que é muito pesado, mas era muito satisfatório, muito bom, você não via ninguém desanimado na obra, você via o pessoal feliz. Então, mais uma vez aqui eu quero parabenizar todos os pedreiros do nosso Brasil. Obrigado. Bom dia a todos. Quero aqui primeiramente agradecer a minha filha Nelisa pelas flores. Filha, fiquei emocionada, muito obrigada. São lindas, que todas as mulheres possam ser homenageadas nesse mês, não só com flores, mas também com carinho, com abraços e com solidariedade. Me junto a elas nesta manhã e por todas nós mulheres de casa também, tá bom? Beijo, te amo. Bom, quero aqui agradecer ao vereador Valmir pela propositura. Eu não vou expor, né, seu Valmir, o que nós conversamos ontem, o que eu conversei com o senhor. Eu acho que isso fica para nós, como a gente dialogou e foi muito interessante. Mas uma parte dessa conversa eu vou citar novamente aqui. Que bom que eu vou poder homenagear o meu marido, que é um pedreiro de mão cheia, aliás, de piruzinho, né? Carrinho de piruzinho, de colher cheia de concreto. Eu sou uma mulher de um mestre de obra e tanto. Então, quero agradecer e saudar ao meu marido, Donizete. Muito obrigada por você ser o homem que você é e por cuidar e zelar e construir a nossa família junto comigo. Muito obrigada, porque desde que começamos a namorar, seu Valmir, nunca deixou faltar nada. E sempre na obra. Esse sol de 40, de 35 graus, de 30 graus, ele está lá na laje, na casa, na piscina, levantando parede. Não tem terror. Pode mandar. Ele até brinca muitas vezes que a sociedade forma muitos engenheiros, mas não forma o tanto de pedreiros necessários para edificar. E é bonito de ver, porque ele é de baixa escolaridade, mas quando ele pega uma planta, a planta de uma casa, ele faz a leitura dessa planta e dá o seu orçamento, e esse orçamento eu agradeço a todos os clientes, a todas as pessoas que contratam meu marido para o trabalho e que esse trabalho edifica a minha família. Então eu sou muito feliz. Às vezes as pessoas me veem com o carrão dele lá, hoje eu estou com o carrão dele aqui, viu, seu Valmir? Mas é dele, é ele, é com a obra dele, é com o trabalho dele, o suor dele,
que ele construiu e que ele pôde comprar esse carro. Eu não, eu pude comprar o meu carrinho, estou tranquila, mas, né, hoje o meu carrinho está na UTI hoje, não pôde vir, mas hoje estou com o carrão do maridão, que é fruto de um trabalho de pedreiro. Então, é por esse motivo que hoje meu voto vai ser favorável, né? E quero saudar também, não só o meu marido, mas que ele vem de um exemplo do pai. O pai também foi pedreiro, inclusive servidor público. Ele era pedreiro da Prefeitura Municipal de Jacareí. O meu cunhado, Jair, que hoje já se aposentou, não trabalha mais com obra. Também os meus sobrinhos, Flávio e William, que também hoje, como o Silfarne citou, hoje eles se separaram. Eles são azulejistas, fazem somente acabamento. Então, saudar eles também, porque também com esse trabalho eles edificam a família deles, né? E quero mandar um abraço especialíssimo a um vitorioso também, que é o Josieldo, dono da Souza Araújo. O Josieldo também vem dessa história, ele também é um mestre de obra, mas teve uma mulher ao lado dele, fiel e firme, que é a Janaína, a qual incentivou o marido a continuar os estudos. Não que eu não tenha incentivado, mas o meu marido não quis. Eu incentivo ele a estudar, eu incentivo ele a pesquisar. Mas a Janaína fez um pacto com o marido dela lá e falou, vamos estudar para a gente evoluir. E hoje está aí uma grande construtora na nossa cidade, a Souza Araújo, que vem de uma história brilhante, né? De 18 anos aí de tradição na construção civil, junto com o irmão, junto com os parentes também. Então, são histórias assim que nos inspiram e que a gente deve inspirar. Às vezes eu falo, a gente precisava montar até uma escola, porque nós não teremos jovens. Algumas profissões, Gabriel, nós não teremos, porque a juventude não quer, e eu incentivo a eles irem colocar a mão na massa, porque é com muita honra que eu subo aqui para falar dos pedreiros da nossa cidade, e em especial do meu marido, né, que cuida tão bem de nós, não deixando faltar nada em casa por meio da obra. E quero saudar, já agora na parte dos mecânicos, saudar o meu compadre, meu padrinho de casamento também, o Flaviano. Em nome dele, saudar todos os mecânicos da nossa cidade. Eu falo por ele porque ele é o meu padrinho de casamento, mas nós temos também o pessoal da Ressolex, que faz esse trabalho também na cidade. Mandar em nome lá na Ressolex, vou falar em nome do Marcelo, que também é um mecânico e tanto, e que zela aí pelos carros. Também falar do Banana, que está ali na Vila Pinheiro, que tem um trabalho belíssimo também, como mecânico. Enfim, eu não consigo citar o nome de todos, mas eu quero aqui já deixar meu voto favorável para esta homenagem, seu Valmir, e dizer que nós vamos ter a honra de trazer essas figuras aqui para serem homenageadas, né? E eu teria a honra, na primeira homenagem que tiver, de trazer o meu marido. Vou fazer com muita alegria essa homenagem a ele, de forma singela. Ele que não gosta, ele fala que ele não gosta de política. Mas por onde ele anda, viu, seu Valmir? Na roça, nas áreas rurais, porque ele também gosta das provas de laço, né? Então, no meio country, ele também faz a minha propaganda e faz também com maestria. Só que quando as pessoas vão pedir alguma coisa para ele não sabe conversar sobre isso, não. Ele fala, vai conversar com a minha mulher, que é minha mulher que é política, eu não sou, não. Mas ele é um tremendo político, porque faz uma articulação maravilhosa por onde ele vai, por onde ele passa também. Então, muito obrigado, seu Valmir, por essa lembrança, e a vocês, pedreiros, vocês que mexem com a obra, meu carinho e admiração por vocês poderem edificar várias casas, várias cidades e, enfim, construir como esta casa foi construída a muitas mãos. Parabéns a você e parabéns aos mecânicos também. Senhor presidente, todos que aqui estão, todos os vereadores, público que assiste à TV Câmara neste exato momento, é um momento muito importante, por mais que cada um tenha o seu ponto de vista, como eu sempre falo, diferente do outro, isso tem que haver no parlamento, porque
ninguém pode pensar igual. Todos nós temos que ter aí múltiplos pensamentos e cada um pensa da forma que quer. Eu quero falar sobre os mais de 2.741 postos de trabalho que existem no Brasil. Nós hoje temos aí mais de 2.700 profissões, segundo o censo, e realmente não caberia nessa casa de leis tanta profissão para ser homenageada. Chegará sim o tempo em que nós não teremos mais espaços, senhor presidente, para tais homenagens. Até porque estamos diante aí de uma tecnologia avançada, a inteligência artificial, que é mais uma profissão que vem para lutar contra algumas profissões que no futuro deixarão de existir. Aliás, no presente já estão perdendo espaço para a inteligência artificial. E ela veio para ficar. E muitas dessas profissões, senhor presidente, que hoje nós homenageamos nessa casa, elas, infelizmente, desaparecerão com o tempo. Mas enquanto temos várias profissões para homenagear, o porquê não homenagear pessoas que marcaram história? Estamos em um prédio que foi construído por pessoas reconhecidas. Olha o desenho, olha o arquiteto que é essa Câmara Municipal. Olha como que é esse espaço. Foi bem arquitetado, foi bem desenhado. E a pessoa que desenhou isso aqui, ela merece aplausos. Uma pessoa que constrói um edifício, uma pessoa que constrói uma casa, uma pessoa que constrói um palácio, enfim, tem várias pessoas aí que são renomadas. Poderia falar alguns nomes, mas não importa falar. O que importa é que essas pessoas devem ser reconhecidas. O pedreiro que construiu uma casa que hoje você mora aí, você vê o trabalho que ele fez, você fica feliz. É claro que existem aqueles pedreiros, né? Não são todos, que começam um trabalho e param, e a pessoa fala: poxa vida, por que eu fui contratar o fulano? É por isso que no dia da homenagem será homenageado pessoas que realmente fizeram um trabalho marcante. Não vai trazer uma pessoa aqui para essa casa que deixou uma marca negativa em uma construção. Pelo contrário, irá se trazer aqui pessoas que realmente fizeram um trabalho. E o vereador não é obrigado a trazer essa pessoa para ser homenageada nessa casa. Tivemos aqui, senhor presidente, um vereador, quero lembrar o vereador Valmir, tivemos aqui o Roninha. O Roninha foi o pedreiro que se tornou vereador dessa Casa de Leis. Um pedreiro que se tornou vereador nessa Casa de Leis, e nós temos que falar sobre isso também. E ele passou por aqui, deixou aí uma marca nessa casa. Então, nós temos que homenagear pessoas na cidade que têm aí a sua história. Eu tenho um projeto de leis que valoriza os profissionais da beleza, Valmir. Todos manicure, pedicure, cabeleireiros, pessoas que trabalham com cosmético, enfim. Lembrando que estava na segunda posição, o Brasil agora está entre a terceira e a quarta posição, o ramo da beleza. O ramo da beleza é o terceiro a quarto ramo que mais cresce no Brasil e no mundo. Então, temos que valorizar essa classe de trabalhadores. E não só valorizar, mas temos que lutar pela saúde, temos que lutar pelo esporte, temos que lutar pela educação,
Temos que lutar para ir até um local onde está em situação de abandono, está as paredes rachadas. Temos que olhar, andar pela cidade de Jacareí, fazer ofícios para o prefeito, para que seja solucionado problemas na cidade. Não só fazer a homenagem, mas ir à rua, ir a campo. E é o que esse vereador faz. Esse vereador não vai só votar esse projeto aqui. Esse vereador está indo ao campo. Trabalho que eu tenho no gabinete, quem quiser conhecer, vai lá e você vai ver o trabalho que está sendo feito, os ofícios que foram enviados. Inclusive, tem vários deles que já foram atendidos. Então, esse vereador está fazendo a lição e o dever de casa. Homenagens, são bastantes homenagens? São. Futuramente irá se reduzir para que a sessão possa ser mais rápida? Sim, pode se reduzir. Tudo está no debate, na conversa, nada está descartado. O parlamento serve para isso, né? Para conversar sobre uma redução, mas nada impede de homenagear uma pessoa que fez história, nada impede. Eu sou o tipo de pessoa do diálogo, eu acho que o vereador tem que estar aqui para dialogar. O vereador não vem para essa casa para atacar um ou outro, não, tem que vir para cá, tem que ter harmonia. A harmonia começa aqui, porque os três poderes, eles são distintos, porém tem que ser harmoniosos. Então a harmonia começa no nosso meio, vereadores. Então, com todo respeito, Valmir, a vossa pessoa, eu vou estar votando favorável a esse projeto tão importante, até porque conheço vários pedreiros, e quero mandar um abraço ao seu Carlos, mecânico, bom mecânico, que mexe no meu carro, e é incrível, né? Quando ele mexe, rapaz, nem precisa voltar lá. Que é isso? Isso é um mecânico bom, hein? Só volto quando a peça realmente está estragando, para ver o quão bom o mecânico é. Seu Carlos, mais conhecido como Alemão. E também a dona Vera, sua esposa, né, tua filha Priscila, né, abraço, seu Carlos, abraço aí a toda a família, tá? O projeto está em votação. Como vota o vereador Jean Araújo? Quero aqui parabenizar o senhor vereador Valmir do Meia Lua pela propositura, muito boa. Parabéns, Valmir. Meu voto será favorável. E também a gente quer convidar todos os mecânicos e pedreiros para que eles possam vir a essa casa para conversar com os vereadores e assim a gente conseguir ouvir suas demandas, para que, além da homenagem, a gente possa fazer um trabalho ainda mais efetivo em prol desses trabalhadores da nossa sociedade. Parabéns, Valmir. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Joeques Almeida? Como vota o vereador Luiz Flávio Flavinho? Como vota o vereador Marcelo Dantas? Como vota a vereadora Maria Amélia? Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Rogério Timóteo? O meu voto é favorável, gostei do que o vereador Jean Araújo falou sobre trazer os mecânicos, trazer os pedreiros para essa casa de leis e eles fazerem aqui a exposição daquilo que eles precisam para melhorar na área que eles atuam. Isso é muito importante, Jean. Parabéns aí pela colocação, sou favorável também a essa reunião para valorizar a classe e desde já sou favorável. Como vota o vereador Silfarnes, Cidade de Salvador? Justificando o meu voto, senhor presidente, quero aqui parabenizar
todos os pedreiros do Cidade de Salvador, Santa Marina, Parque dos Príncipes, Jardim Real, enfim, todos os pedreiros de Jacareí. Eu quero aqui também mandar um abraço aqui para um cara que eu aprendi muito com ele na época de obra, que é o Dinho, lá do Jardim Santa Marina, o Raimundo, né? Quero agradecer muito ele, porque o que eu aprendi em obra hoje foi com ele. Obrigado, Dinho. Abraço. Favorável. Como vota Valmir, do Parque Meia Lua? Para justificar meu voto, agradecer todos que votaram favorável a esse projeto e agradecer o Belém também, porque aqui cada um faz o que achar melhor. Aqui está falando o vereador mais velho da casa e o vereador mais novo. Em vez de pegar o exemplo dos mais velhos, pegou o exemplo lá de baixo. Votou contra pedreiro e votou contra os mecânicos. Mas você tem toda a razão, Belém. Eu aqui, aqui tem 6 mandatos, você tem o primeiro, e na idade eu sou mais velho aqui e você é o mais novo da casa. Mas estamos juntos, agradecer você, cada um vota do jeito que quer, e agradecer todos os vereadores que votou, e se Deus quiser, os pedreiros e os mecânicos vão vir pegar esse diploma aqui, esse certificado aqui, e vai se sentir muito feliz nessa casa, porque nós estamos aqui, quem paga nosso salário são os pedreiros, são os mecânicos e são o povo da cidade de Jacareí. Estamos juntos. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Daniel Mariano e como vota o vereador Gabriel Belém? Vereadora, faz parte da democracia ser voto vencido, já imaginava que ia ser assim. Acho que cada um aqui tem sua visão, mas acho que a fala do Valmir me deu deixa para fazer uma ilustração que identifica bem a gente mesmo, que mostra 2 características opostas entre eu e o vereador Valmir. Eu acho que o nosso mandato veio para quebrar com certos padrões, veio para fazer uma política de uma forma diferente da política tradicional que eu acho que o Valmir representa tão bem. No passado, fazer uma homenagem para trazer os trabalhadores para casa era a única forma de trazer o povo para dentro dessa casa. Hoje, com o advento das redes sociais, com uma nova forma de participação política da nossa sociedade, a gente não precisa disso para trazer o povo para discutir. Bom seria se a gente fizesse audiências públicas para ouvir os pedreiros, em vez de fazer homenagens para os pedreiros. Porque eu tenho certeza que para 99,9% deles, essa homenagem não vai mudar nada. Então, eu digo com muita tranquilidade que eu voto contrário, não estou votando contrário a nenhuma profissão, estou votando contrário a essa forma de fazer política, essa forma de ter que dar um prêmio para trazer a pessoa para perto. E, só usando muito brevemente, presidente, no ano passado, ano retrasado, eu dizia que a comunicação política ia mudar muito pelas redes sociais. Muita gente aqui de Jacareí desacreditou. Hoje todos os vereadores percebem isso. Em pouco tempo vocês vão perceber o quanto a opinião pública é contra essas homenagens também. Projeto de lei do Legislativo número 127, que institui e inclui no calendário oficial do município de Jacareí o Dia do Pedreiro e o Dia do Mecânico e estabelece homenagem a ser realizada na Câmara Municipal. O projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis e 1 voto contrário. Próximo projeto.